Oi, gente, bem-vindos a mais um vlog. Depois de muito tempo, né, tô gravando um vlog. Muita coisa mudou na minha vida, muita coisa aconteceu, mas no momento estou estudando para uma prova da faculdade. Eu até tentei, gente, gravar a semana antes da semana de provas. Tentei gravar essa semana, o começo das provas. Só que assim, foi tão corrido que eu não consegui gravar nada. Então, basicamente eu gravava um pouquinho em casa quando eu conseguia. No trabalho não gravava nada, ia para a faculdade e voltava. Então, assim, deu pouquíssimos vídeos e sem muito assunto para falar, porque eu não tive tempo de parar para conversar sobre as provas nem nada. Mas eu vou gravar pelo menos esse último dia de prova, inclusive a prova mais difícil, para deixar registrado esse dia e essa prova e como vai ser e como eu estou me sentindo antes e depois, entendeu? Porque todo mundo tá botando medo em relação a essa prova. Então, estou preocupada. Essa professora, ela tem fama de pegar pesado nas provas e é uma matéria que eu não domino muito. Na verdade, é uma matéria que para mim não faz sentido ter na grade de psicologia, que é bases moleculares. Então, a gente está estudando citologia, a gente está estudando células e organelas da célula. Então, assim, pode ser que eu esteja errada, esteja falando coisas que eu não sei, sim, mas para mim não faz sentido estudar biologia dependendo da área, né? Óbvio que tem áreas que vão abranger ali, mas citologia especificamente eu acho que não faz sentido ter na grade de psicologia. Mas enfim, né? A gente tem que estudar, tem na grade, vamos ter que fazer. Tô aqui com o resumo dos slides, algumas coisas que eu peguei da internet, as imagens também de cada organela. Então, agora eu tô assistindo videoaulas e complementando aqui meu resumo. Eu achei um canal que o rapaz, o professor, ele dá um conteúdo mais aprofundado, já para nível superior mesmo. E eu achei muito legal a aula dele, muito fácil também de compreender. Aí eu tô fazendo isso, mas sinceramente eu ainda tô com medo dessa prova. Eu não moro na cidade que eu faço faculdade, então daqui a pouco eu tenho que pegar ônibus, tenho que me arrumar ainda, tive que lavar meu cabelo, então assim, socorro. Mas graças a Deus dá para estudar no ônibus e a prova também vai ser no segundo horário, porque ela tem um compromisso antes. Então, assim, eu não tô tranquila não, mas eu tô menos preocupada do que eu poderia estar, entendeu? Mas enfim, eu tô estudando na sala hoje porque meu escritório tá uma bagunça e eu não consigo estudar num lugar bagunçado. Mas enfim, gente, tô aqui, ó, com a mesinha da vovó, coloquei o tablet, esse açaí que tava na minha geladeira e vou continuar revisando. Mas é isso, eu vou revisar aqui, terminar de estudar e aí eu vim falar com vocês. Então você pode completar aqui no meio, tem essa nota delas mediante, certo? Agora uma coisa importantíssima, essas drogas são membranas orgânicas do complexo corporal, do retículo plasmático rugoso para algumas proteínas. Só que existem ribossomos livres do citoplasma ou ribossomos que também sintetizam. Isso que ele faz. O complexo de Golgi recebe o retículo plasmático rugoso, modifica, ou seja, que é o processamento que eu vou falar para vocês, empacota, ou seja, põe dentro de uma vesícula e envia. Este enviar também vou falar para vocês para onde é que pode irritar, então guarda essa informação. Tranquilo, então como se fosse um correio. Na hora da prova, se você se lembrar Gente, vamos ignorar este ventilador aqui. Mas look do dia pra fazer prova. Essa blusa é só porque não sei nem porque que eu coloquei, porque tá calor. Mas vamos. Fala com o pessoal, fala. Oi, gente. Ixi.
descer. Desce, mamãe. Coloquei essa luz quase me cegando, mas vou comer um miojo aqui. E agora são 00:30. Eu fiz a prova e foi melhor do que eu pensei. Eu tava com muito medo, porque todo mundo falou que ela pegava muito pesado nas provas e as provas dela eram difíceis. Mas assim, eu achei até tranquila. Pra quem estudou o assunto certinho que ela deu, foi tranquilo, porque ela realmente passou o que ela explicou na sala de aula. Então, quem seguiu os slides, tudo certinho que ela passou, conseguiu fazer a prova tranquilamente. Assim, pra mim, foi assim também para algumas pessoas que eu vi comentando depois. Então, foi a última prova dessa semana de provas. Saí muito feliz. Eu passei todas essas semanas estudando com medo dessa prova ser muito difícil e talvez eu não conseguir uma nota tão boa. Mas eu estou confiante, gente. Eu não peguei a prova ela não disponibilizou a prova pra gente corrigir em casa, porque teve um erro na impressão. E aí o gabarito ficou na frente e a questão foi impressa questões atrás. Mas eu, sinceramente, estou confiante. A única que eu tive dúvida mesmo, foi a primeira. Então talvez eu erre ela, mas as meninas, quando a gente saiu pra comparar, todo mundo marcou a mesma, então não sei. Mas enfim, vou comer um miojo e vou dormir, que eu tô cansada. Amanhã eu vou acordar cedo pra arrumar as malas pra viajar. E é isso, mas amanhã eu falo mais sobre, entendeu? Porque eu estou cansada, cansadíssima. Gente, chegamos. Vou mostrar pra vocês aqui o mini apartamento que a gente tá. Aí aqui tem nossas bagunças. Fazendo 360. Aí, aqui é a cozinha. Aqui tem um fogãozinho, mas disseram que não funciona. E aqui tem a lavanderia. Daí aqui tem o banheiro, o quarto. Aqui tem esqueci o nome disso, pra guardar as coisas. A cama, TVzinha e a melhor parte de toda, gente. Ai, que alegria. Deixa eu dar um zoom aqui. Apenas a praia no quintal, tudo bom. Aqui tem a mesinha pra sentar e a redezinha ali. Vou conversar com vocês enquanto eu tiro a maquiagem. Mas nós viemos pra uma viagem de comemoração do nosso aniversário de casamento, eu e Gabriel. E nem deu tempo de falar nada nesse vlog antes, né? Nem mostrar arrumando a mala, porque foi, assim, uma correria. Eu cheguei da faculdade, que foi aquela hora que eu falei com vocês, só que eu não arrumei nada antes, porque eu tava muito focada nas provas, e aí eu pensei, não, de manhã eu consigo fazer tudo, eu arrumo tudo de manhã. Só que, gente, foi uma correria, porque tinha muita coisa pra fazer, muita coisa. E aí nós fomos sair, já era mais ou menos 1 hora quase, trechos da viagem, mas não consegui falar nada. Mas é isso, vamos ficar aqui hoje, quinta-feira, amanhã sexta, sábado, domingo, e a gente volta segunda de manhã. Daí Gabriel foi ali fazer o pedido de um lanche.
e eu vou tomar um banho, tô cansadíssima, gente do céu. O pneu do carro simplesmente estourou, ele baixou muito, ele ficou muito murcho. E no caminho a gente tinha escutado um barulho, como se alguma coisa tivesse caído ou estourado. E nós fomos atrás de um posto pra encher, né? Só que assim que começou a encher, nem encheu muito, o pneu estourou. Aí eu vou até deixar a foto aqui. Mas ele, graças a Deus, ele estourou na parte de trás, não foi na parte que Gabriel tava enchendo, senão poderia até machucar ele. E aí a gente trocou pelo step. E, enfim, na hora que a gente foi sair, o carro não tava pegando, não queria ligar de jeito nenhum. A sorte foi que no posto tinha uma galera lá, daí Gabriel chamou alguns homens que estavam lá, inclusive, arrumando um carro que também não queria ligar. She talks me into joining the Fireflies. Same mistake he made when he was 18. He wants to save the world. Vem aqui na própria loja, estou com promoções incríveis. Uai, tu vai trocar? Feijão carioca Pitaldo, de 7,80 Vai pegar tudo desse? 6,78. Um almoço nada saudável, meninas, tudo bom? Mas eu comprei esse temaki ontem e eu não consegui comer, eu tava enjoada. Daí eu comi só as pecinhas, morrendo ainda. Sabe quando você fica muito tempo sem comer e aí você vai comer, só que você já tá morrendo, aí não tá aguentando comer mais nada, só que você tem que se forçar a comer? Pois é, aí ficou o temaki pra hoje. Vou beber o meu Monster e... Gente, finalmente vim daqui falar sobre a semana de provas. Já peguei todos os resultados, já peguei todas as... Quer dizer, não peguei 2 provas porque eu não fui nem segunda nem terça, mas eu já tenho o resultado. Sei que esse vlog ficou um pouco confuso porque eu comecei na última prova e aí eu fui viajar. Depois que eu voltei da viagem eu não gravei muito, mas realmente, gente, essa semana ela foi um pouco complicada. Porque eu não fui pra faculdade nem segunda e nem terça, e eu tava com um pouco de dor, então eu não estava muito no clima, assim, pra gravar. E eu não queria mostrar eu fazendo nada, porque eu realmente não fiz nada nesses dias. Só trabalhei, depois que eu cheguei do trabalho, eu não fiz basicamente nada. Eu dei uma geral aqui em casa, mas nada de muito interessante, assim, pra mostrar ou pra compartilhar. Então, essa semana eu só fui pra faculdade quarta e ontem, que foi quinta-feira. E eu não sei o que eu mostrei nesses 2 dias. Mas enfim, esse vlog eu quis fazer mais realmente pra registrar esse momento, né, da primeira semana de provas, falar o que eu achei, deixar registrado minhas notas aqui, o que eu achei de cada matéria, de cada prova. E é isso. Primeiro dia de provas, foram 2 provas que eu fiz. Foi a prova de saúde coletiva e a prova de políticas de saúde. E a prova de saúde coletiva, gente, eu fiquei muito tensa porque o professor passou 5 a 6 artigos
pra gente ler e tinha alguns artigos que eram maiores, outros menores, mas são artigos, tem uma escrita mais difícil de ler, né? Uma escrita que não é tão fluida, então você tem que prestar bastante atenção. Eu comecei a estudar para essa matéria no feriadão. E outra complicação também é que a gente estava sem professor, e esse professor, ele basicamente deu 2 aulas só, e, tipo, de aula mesmo. Ele deu de 1 ou 2 aulas, se eu não me engano. A outra aula dele foi um trabalho. Então acabou que a gente não teve muito conteúdo da parte dele. O conteúdo maior que a gente teve foi a partir dos artigos. E, enfim, eu li os artigos, alguns eu entendi bem, outros eu não entendi muito bem, mas fiz a prova, fiz até com certa confiança, né? Eu tava com muito medo dessa prova. E a minha nota final. Ah, é que se eu mostrar aqui vai aparecer. Peraí, deixa eu tentar aqui virar. A minha nota final foi aqui, 25. Na minha faculdade, as provas valem 30. Então, antigamente valia 40. Quando eu fiz direito nessa mesma faculdade, valia 40 as provas, mas agora tá valendo 30. Todas as matérias a prova valeu 30. Então, eu tirei 25, eu errei 2 questões. Cada questão fechada valia 2,5 e teve uma aberta que ficou no valor de 7,5 pontos. Gostei muito da nota, gente, para uma prova que eu tava tão tensa, e eu ter tirado 25 de 30, tá ótimo, tá maravilhoso. Então, eu também tive a prova de políticas de saúde também nesse mesmo dia. E a de políticas de saúde, gente, eu saí chocada, entendeu? Porque políticas de saúde eu não peguei muito para estudar. Porque eu tinha mais medo, né, da prova. E então políticas de saúde eu meio que deixei de lado para focar nessa, inclusive, de cuidar de saúde coletiva e na de bases moleculares, na de psicologia, enfim, foquei em outras. Mas surpreendentemente, não que eu não tenha estudado, mas as aulas da professora, elas foram bem esclarecedoras assim sobre o assunto, e também não era um assunto muito difícil. E aí eu vou dobrar a prova aqui, senão vai aparecer meus dados. Na prova de políticas de saúde, eu simplesmente tirei 30. Eu fechei essa prova. Gente, eu não estava muito confiante. Não que a prova estivesse muito difícil, mas pelo fato de eu não ter me dedicado tanto assim para estudar ela, eu fiquei um pouco surpresa. Enfim, fiquei muito feliz com a nota. De quinta-feira, essas foram as provas. Na segunda-feira, eu tive prova de cuidado em saúde. Foi outra matéria que eu não tive tanto tempo assim para estudar, porque eu estava focando nas outras, que para mim o assunto era mais difícil. E eu não tô com a prova aqui com a nota, porque eu não fui segunda para buscar. Essa prova eu fui mal, gente. Foi a única prova assim que eu nunca fui mal assim, mas foi a que eu tirei a menor nota. Eu errei uma questão por não ler direito o que tava pedindo. Outra questão, eu errei assim, gente. É até engraçado falar, mas era sobre medição da pressão, não, dos batimentos cardíacos. As alternativas falavam sobre como era que media, né, os batimentos. Só que essa professora, ela colocou muitas pegadinhas nas provas, então era uma coisa que você achava que estava certa e talvez não estava certa. A certa falava que essa medição era feita com a pessoa deitada, e aí os batimentos cardíacos eram contados por 60 minutos, ou 60 minutos, por 60 segundos. E eu fiquei deitado. Toda vez que eu vou no hospital da minha cidade, eles medem comigo sentada. Aí eu pensei que era uma pegadinha, porque a questão falava alguma coisa sobre meio que a obrigatoriedade da pessoa estar deitada. Falei, não, gente, não é possível. No hospital da minha cidade, toda vez que eu vou, eles medem comigo sentada. Pensei que era uma pegadinha, marquei outra e era realmente essa. Então, assim, outra questão que eu errei, né? Não foi culpa minha, foi culpa do hospital. Mas enfim. A outra questão que eu errei 3. E a outra questão que eu errei, eu realmente não sabia, era sobre medição de temperatura. Fiquei muito em dúvida porque tinha uma alternativa lá sobre bebês e recém-nascidos e a forma que é a mais correta de medir a temperatura. Daí eu não achei que era o certo e eu marquei errado. Então, enfim.
tirei 21 no final das contas. Não é uma nota ruim, é uma nota boa até, dá para recuperar. Fiquei triste por ter tirado 21, fiquei, mas enfim, a gente recupera agora na segunda unidade. Terça-feira foi a minha prova de psicologia das relações interpessoais e era uma prova que eu estava bem tranquila, o assunto era bem tranquilo também. Foi sobre emoções, como agir diante de determinada emoção, como se reconhecer e entender como você funciona, né, para agir diante de cada caso, sobre empatia, sobre, enfim, relações interpessoais, basicamente isso. Prova eu também tirei 30. E aí, quarta-feira foi meu último dia de prova, porque as provas de quinta eu tinha feito na semana passada. Quarta-feira foi a prova que eu tava mais tensa, assim, pra fazer. Todo mundo tava com medo, porque quando a gente chegou na faculdade, os veteranos ficaram, é a mais difícil, ela pega pesado e tudo mais. Então, foi a prova que eu, de fato, mais estudei, assim. A prova que eu estudei muito, inclusive no dia, gente. Eu comi o assunto o dia todo, até a hora de fazer a prova. Assisti videoaulas, o assunto da professora. Essa professora, gente, ela é perfeita, ela ensina muito bem. Então você já sai da sala conhecendo do assunto e quando você vai estudar, realmente você já tem ali um certo conhecimento. Então, eu peguei os slides dela, fiz o meu resuminho ali, fui complementando com outras coisas que eu peguei na internet. No dia, eu fiquei só lendo meu resumo, resolvendo questões e vendo videoaula. Achei a prova muito difícil. Eu acho que quem estudou ou prestou atenção, ou então prestou atenção nas aulas dela, conseguiu fazer de boa, porque ela explica muito bem e, enfim, só tem que prestar atenção mesmo no enunciado que ela bota umas questões assim, com uns enunciados bem difíceis. Mas eu gostei muito da prova, eu gostei muito de fazer e, gente, eu fiquei desacreditada. Essa professora, ela não colocou a nota no portal antes de entregar a prova. Então todo mundo tava muito tenso ali na sala e eu não fazia a mínima ideia de quanto eu tinha tirado. E aí, quando eu peguei a prova, que eu vi isso aqui, eu fiquei em choque total. Então, a prova que eu tirei a nota máxima, né? Tirei 30. A prova foi de bases moleculares da saúde. A gente estava estudando sobre células, sobre cada organela, células procariontes, eucariontes, núcleo, enfim, a gente estudou tudo ali. E biologia é uma matéria que eu sempre gostei. No ensino médio era a minha matéria preferida. Então, assim, fiquei muito feliz estudando, gente. Enfim, de biologia eu gosto muito. E fiquei muito feliz de ter tirado essa nota nessa prova. Todas as provas, né? Eu acho que eu fui muito bem nessa semana de prova. Quero manter a mesma forma que eu estudei para essa prova, eu vou manter para as outras, porque obviamente deu muito certo. Eu acho que eu falei no outro vlog que eu tentei fazer, mostrando a semana de estudos no feriado, que eu passei o feriado todo focando só nessas provas, só que eu excluí porque eu não gostei. E, enfim, mas o método que eu usei foi não fazer resumos escritos. Então, fiz tudo no computador. Depois, eu mandava o assunto para o chat, pedia para ele fazer questões. E aí, eu respondia. O que eu não conseguisse responder, eu revisava. Então, acho que deu muito certo. É uma forma bem simples e rápida também, porque antes eu fazia tudo resumo à mão. Só que, por mais que você lembre alguma coisa, eu não acho que é a melhor forma de fixar e você perde muito tempo. Então, no computador ali, você digita rapidinho e depois você tem um resumo todo arrumadinho para você ler. E, enfim, foi isso. Fiquei muito feliz com essa semana de provas. Foi uma correria, foi uma dor de cabeça, mas depois vocês viram que eu fui pra praia, então eu consegui relaxar muito. E foi basicamente isso, gente. Estou muito feliz com meus resultados. Espero que na próxima semana de provas eu consiga me sair tão bem quanto nessa, né? A única nota ruim que eu tive, ruim entre aspas, foi a de cuidado de saúde. Eu quero recuperar essa nota. Mas é isso, gente. Assim foi minha semana de provas. Eu sei que esse vlog pode ter ficado um pouco confuso, mas não vou excluir. Eu vou editar e vou postar porque eu quero realmente deixar esse momento registrado. Essa semana também não tinha muito o que gravar. Eu não fiz nada de interessante durante esses dias, mas e também não teve aula. Os professores basicamente entregavam a prova e acabava o tempo. Então, foi isso. Essa semana de provas, essa
Esses são os meus resultados. E enfim, eu queria muito ter registrado antes os estudos e durante a semana de provas também, só que foi muita correria. Eu até tentei gravar, só que não ficou um vlog legal, eu não quis postar. Esse aqui eu acho que não tá tão legal, mas eu vou postar mesmo assim, porque eu quero deixar pelo menos alguma coisa registrada, sabe, sobre essa primeira semana de provas. Mas é isso, gente, vou ficando por aqui. Tchau, tchau.